Olá, tudo bem? Primeiro ano! Nós iremos iniciar um novo conteúdo neste início de terceiro bimestre e desejo que seja um bimestre muito produtivo, mesmo à distância, que possamos fazer jus aos combinados, que possamos adentrar ao conhecimento, né? No âmbito da sociologia, podemos dizer assim. E o nosso foco nessa nossa primeira aula é referente ao pensamento positivista. E nós temos aqui, no caso, o primeiro sociólogo que nós iremos estudar ao longo desse bimestre. Então, quem é? Augusto Comte. E já no início, é importante deixar muito claro qual que é o nosso objetivo enquanto estudar um pensador, né, teórico da sociologia. Nós queremos conhecer os principais conceitos da sociologia clássica. Nós buscamos entender como acontece o processo da produção de conceitos importantes para os estudos sociológicos contemporâneos. E esses pensadores que nós iremos estudar, eles nos ajudarão a compreender a esta temática. Vamos lá? Então nós temos aqui uma charge, né? Quer dizer, uma frase aqui, o positivismo, né? No caso aqui, e uma imagem. E continuando, o que seria positivismo? É uma corrente teórica inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade. O pensamento positivista postula a existência de uma marcha contínua e progressiva e que a humanidade tende a progredir constantemente, né? É um processo. E já para adiantar para vocês, a frase que tem em nossa bandeira, né, nacional, ela foi inspirada em Augusto Comte. Observe a palavra progressiva aqui, né? Ordem e progresso. Veja, a expressão ordem e progresso é o lema político do positivismo, forma abreviada do lema positivista formulado pelo filósofo francês Auguste Comte, que seria o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então vamos lá, o progresso, que é uma constatação histórica, deve ser sempre reforçado de acordo com que Augusto Comte, criador do positivismo, chamou de ciências positivas. As ciências positivas teriam a sua mais forte expressão na sociologia, ciência da qual Comte é considerado o fundador. A sequência. O positivismo também incorporou na teoria de Comte elementos políticos e ganhou nos trabalhos de John Stuart Mill um escopo mais ético e moral. Isso acabou reforçando o molde de uma teoria política positivista, fundada na ordem do conhecimento para se alcançar o progresso. Recapitulando, ordem e progresso da nossa bandeira. Este é o nosso foco. Na sequência nós temos uma imagem aqui, certo? E continuando na próxima parte, história do positivismo, né? É bom a gente ter um apanhado histórico, compreender essa parte à luz da história, né? E vamos lá. O positivismo foi uma corrente filosófica que nasceu na França no século XIX, derivada do pensamento iluminista, tá? Lembra da razão como centro, né? O antropocentrismo, o homem no centro, né? Pode-se dizer que o seu fundador foi o filósofo e também criador da sociologia, Auguste Comte, tá? Certo? E ainda contextualizando, vamos lá. Outros fatores que marcaram, podemos dizer assim, o positivismo foram a Revolução Industrial, lá de 1755, quando ela iniciou-se na Inglaterra, né? E as crises sociais que ocorreram em decorrência direta dessa revolução, a questão da explosão demográfica, né, dos grandes centros urbanos europeus, ocasionada pelo surgimento rápido de muitas indústrias. Nesse período, a fome, a desigualdade social, elas se alastraram-se pelos centros urbanos. E ao mesmo tempo em que os antigos paradigmas, né, os modelos padrões medievais e o antigo regime eram progressivamente superados. Então, assim, para Comte, o positivismo é uma doutrina filosófica
sociológica, política. Ele surgiu como desenvolvimento sociológico lá no Iluminismo, como eu acabei de falar para vocês, tá certo? Das crises sociais, a crise moral lá do fim da Idade Média, do nascimento da sociedade industrial, como eu comentei, né? Que temos aqui acima a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, lá, lembra? Vocês já estudaram também história isso, lá de 1789 a 1799. E nesta perspectiva, veja, assustados por uma sociedade nova e complexa, os intelectuais tiveram dificuldade para entender esse novo modelo social. Completam diferente de tudo o que tinha acontecido até então. A teoria positivista e a sociologia foram as propostas de Comte para se entender a nova organização que tanto assustou os pensadores e também ao mesmo tempo modificou a vida das pessoas. Então, assim, recapitulando essa parte também, veja, os intelectuais, podemos dizer assim, eles tiveram uma dificuldade para compreender essa nova sociedade, uma sociedade mais complexa. Veja, também vamos pensar aquele fenômeno chamado êxodo rural. As pessoas deixam o campo e vão para a cidade. Então, veja, começa a ser muito mais complexa esta nova sociedade. Então esses intelectuais queriam compreender à luz da razão, do conhecimento, da ciência, né? Por isso o positivismo de Augusto Comte, esse grande pensador, certo? Completamente diferente de tudo que tinha acontecido até então. Aqui essa frase, né, essa palavra ficou meio estranha, mas é completamente, né, tá só fora de mão. Mas veja, é completamente diferente de tudo que tinha acontecido até então. Então a teoria positivista de Augusto Comte vem para dar um jeito, dar um novo sentido, um novo significado à sociedade. Tá? Então esse pensador, ele estudou, ele se aprofundou numa temática que abordaria a possibilidade de tornar a sociedade como que um organismo composto de cada parte. Estudando cada parte seria mais compreensível, podemos dizer. E nesse sentido, Augusto Comte ele aposta no progresso moral e científico da sociedade por meio da ordem social e do desenvolvimento das ciências. Olha como que ele afirma que a ciência é esse potencial, essa capacidade, essa possibilidade de contribuir, ajudar a melhorar a sociedade. E assim, o pensador estabeleceu uma espécie de hierarquia das 7 grandes ciências. Quais são elas? Matemática, astronomia, física, química, moral, biologia, sociologia, sendo que esta última, né, essas duas últimas, né, a biologia e a sociologia, para ele seriam as superiores, tá? E nesta linha de pensamento, continuando, este filósofo, Augusto Comte, acreditava que a sociologia deveria basear-se na ciência da natureza, sobretudo na biologia e na física, que tentam descobrir e decodificar as leis naturais. O sociólogo deveria fazer um trabalho análogo, parecido, próximo, comparável na sociedade. Descobrir e decodificar as leis sociais. O sociólogo deveria ser um cientista observador, apoiando-se no conteúdo de suas análises e também nos fatos. E nesta imagem ajuda a ilustrar um pouquinho mais sobre o pensador Augusto Comte, tá certo? Quem foi Augusto Comte? Criador da disciplina Sociologia e do Positivismo, como já falamos, né? Ele criou, né, Sociologia e Positivismo, não é pouca coisa. E assim, inspirou a proclamação da República Brasileira, como eu falei para vocês no início, com a frase Ordem e Progresso, que é da bandeira, né, é o lema do positivismo de Comte. E assim, o positivismo acredita na ciência e rejeita a teologia, teodeologia, estudo, ciência de Deus, a fé, essa parte mais, diria assim, sobrenatural. Ele quer o palpável, o concreto, o físico, o material, esta parte científica. Ele vai afirmar que a ciência, o conhecimento científico, é a possibilidade para que possa melhorar toda uma sociedade, todo um contexto, uma conjuntura social. Esta parte também é muito importante. O estágio em que a humanidade encontrava-se, segundo Augusto Comte, era o de maior evolução, segundo a lei dos 3 estados dele, que estabeleceu 3 classificações:
A primeira, estado teológico, que é o primeiro e menos desenvolvido, segundo ele. O estado metafísico, segundo, que seria intermediário. E assim, o mais importante, segundo Augusto Comte, o estado positivo, último e melhor. Este estado positivo ocorreu, segundo Comte, a partir do momento em que a humanidade passou a priorizar a ciência como fonte do saber confiável. Então, assim, esse último estado, né, o estado positivo, como já mencionamos, é o mais importante, segundo Augusto Comte, é o estado, diria, científico e ocorre quando a observação dá lugar à imaginação e também à abstração presente nos dois estados anteriores. Os fenômenos não dependem mais das vontades divinas ou do homem. O conhecimento científico encontrou sua perfeição e é o último estágio da evolução mental, da razão humana, segundo a concepção desse grande pensador, desse grande sociólogo, também ele é filósofo, tá? Certo? Dando sequência, vamos lá. Característica do positivismo. A aspiração mais remota do positivismo encontra-se no movimento iluminista, fortemente admirado por Comte, apoiador da Revolução Francesa. Augusto Comte era favorável ao pensamento republicano, mas acreditava que o caos e a anarquia, predominantes em alguns períodos da Revolução e pós-Revolução, eram empecilhos para a marcha acelerada do progresso. Então, meus caros estudantes, para Comte, o positivismo é uma doutrina filosófica, como eu falei, é uma doutrina sociológica, política. Ele surgiu como desenvolvimento sociológico do iluminismo. Observe aqui o movimento iluminista, das crises sociais, crises morais, né, lá do final da Idade Média, também do nascimento da sociedade industrial. Houve muitas mudanças a partir da Revolução Industrial, por exemplo, processos que tiveram como grande marco a Revolução Francesa. E aqui, para dar uma reforçada, nós temos o positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Somente o conhecimento que parte da ciência é verdadeiro. De acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através de métodos científicos válidos, repetindo, reforçando, o tal de eu penso que, eu acho que, não vale, tem que ser comprovado cientificamente. E como disse já, a lei dos três estados que compõe essa ideologia, essa linha de pensamento de Augusto Comte, teológico, metafísico e positivo, sendo que o positivo é o mais importante, com certeza, gradativo, tá? Lema, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, como falamos lá no início, tá? A frase ordem e progresso, como já ressaltamos, encontramos na bandeira brasileira, é de inspiração positivista, tá certo? Penúltimo slide nosso hoje, nós temos, antes de tudo, o positivismo era uma doutrina sociológica que se baseava na lei dos três estados. A ciência social, certo? Estaria no último e mais avançado estágio de desenvolvimento da humanidade, acompanhada da biologia. Isso conferiu ao positivismo o estatuto de doutrina fortemente ancorada no pensamento científico. Então, assim, para quase nós irmos concluindo, nunca esqueça essa informação. O positivismo é a linha de pensamento dominante no trabalho de Comte. É pautada na ideia de que o conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio da experimentação e também do conhecimento científico, obviamente. E assim, nesse sentido, é no estado positivo que Comte designa a sociologia o papel de condução do mundo social. Para esse grande sociólogo, a sociologia seria responsável por interpelar os problemas sociais de nosso mundo, entender as leis que regeriam seu funcionamento, né, produzir soluções para esses problemas, tá certo? Para nós concluir, nós temos uma frase aqui. Que vire rotina acordar todos os dias com o coração leve, o sorriso nos lábios e a vontade de espalhar coisas boas por aí.
Espalhar coisas boas deve ser uma rotina, um hábito. E assim, positividade sempre, pensar algo assim para que vai conseguir alcançar. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Isso é fundamental. Acreditar em si próprio é de suma importância. Que possamos realmente, nesse próximo bimestre agora, adentrar mais e mais o conhecimento, nos aprofundarmos na sociologia. Desde já, tudo de bom para vocês, bons estudos e até a próxima oportunidade.